Essa é a segunda vez que eu estou tentando gravar esse vídeo. E justo quando eu fui gravar esse vídeo, pela segunda vez que eu tentei gravar pela primeira vez, eu não consegui, ficou uma bosta. Eu achei uma bosta que o vídeo ficou tudo uma bosta. O microfone descarregou. Oiê! Gente, bem-vindos ao vídeo que eu tanto aguardava pra poder gravar e que eu estava mais animada pra poder fazer e o quanto me estava mais atrasada, né? Porque já estamos aqui acabando janeiro, já estamos iniciando fevereiro, daqui a pouco já é, ó, carnaval, já está batendo nas portas e eu não gravei o vídeo de melhores livros de 2025. Tipo assim, pelo menos os meus favoritos, os que tiveram alguma coisinha aqui no meu coraçãozinho, que mexeram no meu coração, não falei. Eu falei, cara, como eu não posso iniciar 2026 sem falar dessas maravilhosidades? Não tem como. Antes de começarmos, tenho duas coisinhas pra falar pra vocês. Primeiramente, o que vocês acharam da minha maquiagem que eu fiz hoje? Tipo assim, eu me esforcei, porque geralmente eu sou muito básica. Tipo, trabalho no básico, no marrom, no branco, no máximo. Tipo assim, um rímel, meu Deus, tá cheio de pelo, de gato voando. Tenham gatos, eles disseram. Realmente, é muito bom ter gatos, mas não falaram que sua casa fica empestinada de pelo. Você anda na rua, te perguntam se você trabalha como adestradora de pet shop. Porque sua calça. Você pode uma calça preta, mas é como é que é a minha calça? E eu limpei esta calça. Eu passei, rolinho. Outra coisa que eu queria falar, gente, é que muitos livros que eu li não são 5 estrelas, mesmo que, tipo assim, eu tenha amado. Porque pra mim, pelo menos meio como funciona o meu critério de nota. Eu não tenho um critério muito sólido, não tenho meus critérios de leitura. Eles foram aumentando e foram se solidificando a partir do tempo, quando eu fui lendo novos tipos de leitura. Então, tipo assim, eu ainda tô meio que solidificando ele tá ainda ficando uma coisa meio ali, meio sólida, meio líquida, no estado meio definido, que a gente não possa ali meio identificar, mas hoje em dia eu classifico os meus livros pela proposta. Se é um livro de romance e ele tem uma proposta de ser um livro clichê, de casal, nerds acadêmicos, eu vou julgar nesses critérios. Se ele, a escrita tá boa, ele conseguiu desenvolver o casal bem, os problemas do casal. Se é um livro de nerd, conseguiu introduzir bem o mundo nerd, que eu particularmente eu amo. Livros que envolvem nerds, tipo, um universo nerd, tipo assim, sou completamente apaixonada. E então, tipo assim, dou quase, cara, consigo fazer isso perfeitamente. 4 estrelas, entendeu? Quase 5. 5 pra mim é uma coisa muito específica, só se, tipo assim, eu amei o livro pra, tipo, num nível, tipo, surreal. Aí, tipo assim, eu dou 5 estrelas, entendeu? Mas o livro não entregou nada, só tem dos borogodó lá, muita farofada, não desenvolve bem o casal, é só hot o tempo inteiro. Então, tipo, pra mim não faz muito sentido, então pra mim vai ficar 1. Porque pra mim, uma nota 2,5 é um livro ok. Um 2,5, 3, eu não tenho pena de dar um 3 ou um 2,5 pra um livro. Não tenho. Porque pra mim, 2,5 de 5 é metade. Então tá ótimo, entendeu? Se ele conseguiu pegar metade das estrelas, tá tudo bem. É um livro ok, não tem nada demais no livro. E é isso, vamos, vida que segue, vamos ler outro. A quantidade de livros que eu li em 2025 não foi uma quantidade, tipo, oh meu Deus, absurda. Mas é que eu também não ligo, tipo, se eu li muito, 30 livros, 40, 60, o importante é que eu li. Pra falar a verdade, antigamente eu ficava meio, poxa, eu tenho que ler muitos livros, principalmente porque eu falo sobre livros na internet. Eu gosto de falar sobre livros, então quando eu não leio, eu vou falar sobre o quê? Entendeu? Por isso que eu também tô tentando ampliar meu conteúdo para mais outras áreas, principalmente nas áreas que eu pretendo trabalhar futuramente. Eu li exatamente em 2025 17 livros e eu achei um marco bem legal. Gente, eu achei. Quando eu vi na minha listinha, né? Porque eu fui escrevendo, né? Eu vou escrevendo os livros que eu li, né? Pra poder fazer esse vídeo de livros que eu li em 2025. No final do ano, né? Livros que eu li no ano, não são necessariamente 2025. Mas eu vi 17 livros e eu fiquei muito feliz, porque em 2025, gente, foi um ano muito tenso, foi um ano muito desafiador pra mim. Eu entrei iniciei a faculdade, pra quem não sabe, curso Química na Universidade Federal Fluminense, mas Química não era o curso que eu queria a princípio, eu queria um outro curso, que era o curso de farmácia. Então, eu decidi estudar de novo
pro Enem. Então, gente, eu estudei. Ai, eu fiz loucura. Mano, como é que você conseguiu fazer essas coisas? Eu não consegui, gente. Tô passando pelo SISU agora. Eu tô passando pelo SISU agora. Semana de SISU isso aqui. Início, vamos falar sobre os romances que eu li. Em 2025 eu não li tantos romances. Eu já li mais, mas esse ano eu não li tantos. Tipo assim, os que realmente me marcaram mesmo foram dois. Razão do Amor, da Ellie Hazelwood, conta a história da nossa protagonista chamada Bee. Ela é uma neurocientista que começa a trabalhar na NASA. Ela é chamada para trabalhar na NASA para poder trabalhar num capacete que para poder ser enviado para o espaço com os astronautas, uma coisa muito chique, uma coisa muito chique. E lá ela encontra o seu querido par romântico, que ainda não é par romântico, é óbvio, no início da história, que é nosso querido Levi Ward. Gente, ele é um divo. Tipo assim, ele carrega a história nas costas. Nosso protagonista é um pouquinho meio. Difícil de engolir ela um pouco. Já fiquei tipo assim, tá, meio burrinha. Mas o Levi. Eu não vou falar muita coisa sobre esse livro, porque é um livro muito legal e que é uma experiência muito boa. Eu gostei bastante de ler A Razão do Amor. Eu li no clube do livro com as minhas amigas e a gente gostou muito do livro. Lembro que eu e minha amiga, a gente ficava, tipo, eu fui viajar com uma amiga, eu tava terminando de ler o livro. Aí eu falava, Gabi, eu tô nessa parte aqui desse livro. Ela falou, Giovana, essa parte é muito boa. Eu ficava, tipo, sim, está acontecendo isso. É incrível. Somente leiam. O outro livro de romance que eu li em 2025 foi Não É Uma Canção de Amor, da Julie Souto. Gente, esse livro de romance é o que eu fiquei obcecada. Eu amei, simplesmente. Eu conheci ele pela recomendação da Live Resenhas. E, gente, é incrível. É fanfic Halo. Acho que não tem. Eu acho que não tem como um livro, sendo antes uma fanfic Halo, ser ruim. Entendeu? Porque, cara, é incrível, incrível, incrível. Esse livro conta a história de um casal, né? Do casal, onde a nossa protagonista, ela é o quarto violino de uma orquestra, assim, famosa, lá em Manhattan. E pelo que eu entendi lendo o livro, ser o quarto violinista não é a melhor coisa do mundo. Tipo assim, maneiro, você é o quarto violino. Maneiro aí, pra você. E então, tipo assim, ela recebe a proposta de ser o primeiro violino. E ela fica, obviamente, ela fica muito feliz, mas quem não fica feliz é o nosso querido, o par romântico dela, que é o Zayden Thorne. E ela fica tipo, meu Deus, por que será que ele fica como primeiro violino? Será que ele é tão arrogante assim? Aí fica aquela picuinha de gato e rato, mas na verdade ele é sempre apaixonado por ela. Aquele clichê romântico que a gente sempre ama de uma Electrolux e uma garota baixinha. Ai, gente, como amo. Os outros livros que eu li também foram, assim, suspense, porque eu amo suspense. E eu tive uma ótima experiência de leitura. Tipo assim, eu amei. Tipo assim, foi uma coisa bem diferente. De um autor que eu nunca li na minha vida e que eu nunca tinha ouvido falar até então. Eu fiquei sabendo, conheci a existência dele no ano passado. E eu simplesmente amei, li duas obras dele e eu simplesmente fiquei viciada, que são o Ketsu, né? As obras do Ketsu, que é tanto Casas Estranhas e tanto Imagens Estranhas. Tem resenha dele lá no meu perfil do Instagram e no TikTok. Então, se vocês querem ver mais sobre eles, vão lá na resenha, lá no meu Instagram, né? Então, no meu TikTok estará aqui em algum lugar da minha tela, meu arroba. Arroba também é como daqui do canal Resenhas da Nana, então, tipo, não é muito difícil de me achar. Você vai ficar totalmente imerso dentro da história. Tipo assim, a escrita do Ketsu é bem leve, mas a história não é tão leve assim. Olha o contraste, ó. Eu gostei muito dele. Eu quero ler mais livros sobre ele, tipo, livros dele. Eu gostei muito. Tipo, eu li Casas Estranhas em um dia. Tipo, em um dia não, em uma tarde. Uma tarde que eu fiquei na biblioteca da UF, do que era pra estar estudando Química e Geral 3, teoria do orbital molecular, que eu deveria estar estudando, eu fiquei lendo A Casas Estranhas. Mas é muito bom. Leiam. Muito. Agora, gente, vamos falar de um outro estilo literário, uma coisa mais contemporânea, clássica. E que com certeza todos esses livros que eu vou falar agora, tipo, tem um lugar especial no meu coração. Tipo assim, como seguiram, eu fiquei, tipo, obcecada, totalmente obcecada. Não tem outra palavra pra descrever o meu sentimento que eu senti enquanto eu li essas obras. É totalmente obsessão. Vamos iniciar falando de Redoma de Vidro, da nossa querida Silva Plath. Gente, eu queria há muito tempo ler Redoma de Vidro. Eu estava querendo, tipo assim, ó, há muito tempo ler. E quando eu fui da Bienal, eu vi que estava na promoção essa edição da Redoma de Vidro.
Redoma de Vidro, da Silva Plath. E era essa edição linda, 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 de capa dura. Gente, essa edição é a coisa mais linda do universo. Redoma de Vidro fala de um tema extremamente sensível e importante para nossa sociedade. Redoma de Vidro fala muito sobre saúde mental, que eu confesso que eu fiquei bastante surpresa. Eu não me esperava que ele falaria sobre esse tema, que é um tema bastante sensível e bem complexo a gente falar, principalmente na época que foi escrito. Então, mas eu achei incrível. É de verdade incrível mesmo. É um pouco sensível, sim. Tem cenas sensíveis, sim. Então, se você for ler, saiba disso. Mas é um livro super. Ai, ele acerta tanto onde ele deve a falar. Tipo, ele acerta tanto, ela acerta tanto em escrever, né? Sobre saúde mental, sobre a questão da mulher numa sociedade, a pressão que a mulher que colocam em cima da mulher na sociedade, porque ela fica em dúvida se ela quer ser mãe, se ela quer seguir carreira de literária como acadêmica, e etc, etc, etc. E é óbvio que isso acaba mexendo na cabeça dela e influenciando muito na saúde mental dela. Então, e ela escreve, a Sylvia Plath escreve isso com tanta delicadeza, com tanta dedicação, e é incrível, gente. Somente leiam. É incrível. O próximo livro que eu li em 2025 foi um livro também que foi o primeiro livro da autora que eu li, e eu simplesmente eu amei, tipo assim, de todas as formas. Foi o primeiro livro que eu li em 2025, que foi Tudo é Rio, da Carla Madeira. Mas eu acho que eu vou tentar convencer vocês a ler esse livro somente por um parágrafo, por umas frases desse livro que eu marquei, que me deixou extasiada. O que mais existe no mundo são pessoas que nunca vão se conhecer. Nasceram de um lugar distante, ou acaso não fará com que se cruzem. Um desperdício. Muitos desses encontros, destinados a não acontecer, poderiam ter sido arrebatadores. Por afinidade, por atração que não se explica, por força das circunstâncias, por químicas ocultas, quem pode saber? Quanto amor se perde nessa falta de sincronia? Não é preciso ir longe, alguém pode passar pela esquerda enquanto olhamos distraídos para a direita. Por um trizo paralelo nos obriga ao desencontro eterno. É preciso uma coincidência qualquer para que o amor se instale. Existe um certo milagre nos encontros. Não é tolo dizer que o amor é sagrado. Gente, eu não preciso falar muita coisa. Só leio Tudo é Rio. E é só isso. Leio Tudo é Rio. Só leio. Dever de casa, lição de casa. Ler Tudo é Rio. E fazer resenha aqui nesse comentário, nos comentários aqui. Fazer resenha daqui, ó. E falar suas opiniões. Lição de casa, lição de casa. O próximo livro que eu li também em 2025 foi um livro que me arrebatou muito, que mexeu muito com meus sentimentos, que foi Pequena Coreografia da Deus, da Aline Bay. Gente, ele é lindo. É um livro muito bem escrito. Ele é escrito em forma de poesia. E, gente, é um livro tão sensível, que a gente deixa a gente com o coração tão apertado, porque a história é muito triste. A história conta a trajetória de uma menina chamada Júlia e todo o seu processo de amadurecimento em volta de um relacionamento abusivo com sua mãe. E a gente vê as consequências desse relacionamento abusivo que ela tem com sua mãe, não só do relacionamento abusivo, da falta de amor da sua mãe, mas também da falta de responsabilidade do seu pai. Porque o seu pai vê ela sofrer todas essas injustiças com a sua mãe e ele não faz simplesmente nada. Então, ela cresce em volta da violência da mãe e do egoísmo do pai. Então, é uma coisa que mexe muito com você. Eu chorei nas primeiras páginas lendo esse livro. Dei uma chance para Pequena Coreografia de Deus, porque é simplesmente incrível. Eu poderia falar várias frases que eu gostei desse livro, mas eu não consigo ranquear uma só, porque é simplesmente incrível. A Aline Bay é incrível. Foi o primeiro livro que eu li dela. Eu quero ler todos os outros livros dela. O próximo livro que eu li em 2025 foi uma das minhas leituras favoritas. Foi um dos livros sul-coreanos que eu li em 2025. Uma coisa que eu fiquei muito feliz em 2025 foi que eu li livros de outras nacionalidades. Pachinko é um livro extremamente sensível e que fala sobre muitas questões no nosso mundo. Fala sobre guerras, fala sobre nacionalidade, pertencimento, fala sobre pátria, as expressões impostas sobre a mulher,
sobre dogmas, sobre, obviamente, muito preconceito enraizado, porque Pachiko fala sobre uma época de Japão imperial, né, onde o Japão dominava a Coreia, que antes nesse livro conta a história de antes das Coreias se separarem, e onde o Japão também dominava a China, mas a princípio o foco é a Coreia, esse relacionamento Coreia e Japão. E a gente vê o como esse período feriu muitas pessoas, o como quanto esse período foi difícil para muita gente e que a gente às vezes esquece. A gente esquece de pensar sobre, de falar mais sobre esses assuntos, que geralmente a gente só vê sobre esses assuntos na escola, né? Numa aula de geografia, numa aula de história. É um livro que fala muito sobre história, mas também fala sobre o que é amor e você ainda perecer, né? Ainda continuar de pé, independente das dificuldades, porque é muito sobre isso fala, é incrível esse livro, gente. Eu não tenho palavras pra descrever, é um livro que eu chorei muito no final. E eu chorei muito no meio do livro, porque acontecem muitas coisas que eu achei, tipo, super pesadas. E eu não tava, tipo, esperando. Foi, tipo, meu Deus, o que que está acontecendo? Então, simplesmente dê uma oportunidade pra ler Pachinko, porque vocês não vão se arrepender em nenhum momento da vida de vocês. Vocês só vão, tipo, isso vai adicionar pra vida de vocês, vai dar um complemento pra vida de vocês, porque isso aqui não vai, vocês não vão perder tempo lendo isso aqui em nenhum momento da vida de vocês. Os livros que eu vou ler, eles têm um espaço no meu coração que eu amo falar sobre eles. Tipo assim, eu tô panfletando eles, gente, pra todo mundo ler, como, não sei, como, sei lá, parecendo testemunha de Jeová. Vocês estão entendendo? Tô parecendo testemunha de Jeová, batendo de porta em porta. Você já leu a palavra de R.F. Kuang hoje? Você já leu a palavra de R.F. Kuang hoje? Não? Pois leia. Guerra da Papoula, a trilogia Guerra da Papoula é com certeza minha saga favorita da vida de fantasia. Porque Guerra da Papoula não é só um livro de fantasia. É o que realmente. É um livro de fantasia, além de ser bem escrito, é um livro de fantasia que pega a referência de uma China de antigamente, os processos da China, que no livro se chama Nikara, né, Nikan, mas que faz, obviamente, referência a uma China que passou pelas guerras com o Japão, que passou por uma onda de tentativas de exploração de outros países da Europa. E, gente, é tão incrível esse livro. É tão incrível, porque ele faz referência a tantos acontecimentos da história. Falando um pouco de Guerra da Papoula. Guerra da Papoula conta a história de uma menina chamada Feng Yurunin, mais conhecida como Rin. Ela simplesmente morava em uma das províncias mais pobres do seu país, que era a província do Galo. O sonho era poder sair dessa vila e poder ter, obviamente, uma vida melhor e, né, construir o seu nome, fazer o seu nome, porque ela morava numa vila muito pobre. Mas infelizmente, né, os sonhos dela de ser livre são descartados quando a família adotiva dela fala que ela tem que se casar com um homem que tem, tipo, duas vezes, três vezes a idade dela, um velho nojento, onde ela tem que se casar. E ela fica desesperada porque ela não quer se casar com um homem velho, né? Então a única alternativa que ela tem é estudar e passar no vestibular. Hashtag nós divas, rim, eu, nós todas divas do vestibular. Amém. Amém. Rim querendo escola faculdade pública. Uhul. Eu faço muita referência de Guerra da Papoula com minha obra favorita da vida, que é Attack on Titan. E se encaixou muito os dois. Então, tipo assim, se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo falando um pouco de Guerra da Papoula e Attack on Titan, porque eu com certeza acho que vou ficar até mais tempo falando, porque são duas obras que me fascinaram de uma forma avassaladora. Outra lição de casa. Leia Guerra da Papoula, a trilogia inteira. Trilogia inteira. Tem que ler tudo, tudo. Agora, finalizando os meus melhores livros de 2025, eu não poderia não falar sobre um livro que tocou minha alma. É um livro que com certeza eu vou levar pro resto da minha vida e que eu sempre vou querer reler ele um momento da minha vida, porque ele tocou muito em mim. Eu via muita gente falando sobre esse livro e eu ficava, gente, eu sei que essa autora ela é incrível, eu já li algumas coisas dela e eu sei que, tipo, eu sei que ela vai ser incrível, mas será que é? Será que realmente é bom? E, gente, é bom. É muito bom e é nada mais nada menos que A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. A singularidade ímpar
é de uma sensibilidade, de um carinho incrível, que eu nunca li algo nada parecido como isso. Como que é a obra da Estrela, como que é Clarice Lispector. Eu me emocionei muito. É um livro que fala muito sobre desigualdade social, fala sobre muitas questões da nossa sociedade e é um livro incrível. Realmente, A Hora da Estrela, ela é um livro que você vai pensar muito sobre sua vida e que tem ensinamentos incríveis que você vai levar pro resto da sua vida. Às vezes eu penso que eu acho que eu não consegui pegar 1% do que é esse livro. Eu até coloquei, gente, no meu clube de leitura que eu tô fazendo com 2 amigas minhas pra gente ler A Hora da Estrela, porque é simplesmente incrível. Eu tô até pensando em colocar ele também pra eu ler junto com meu namorado, porque meu namorado também tá fazendo um clubinho de leitura, né? Eu e ele, ele escolhe um livro, eu escolho, e a gente é meio que é obrigado a ler o livro que o outro escolheu. E eu acho que tô pensando em colocar também, porque, gente, é simplesmente incrível. A Macabeia, ela é uma personagem que faz a gente pensar muito sobre nossa vida, sobre nossa sociedade e reflete muito sobre muitas relações da nossa vida. Só leiam A Hora da Estrela. Leiam Clarice Lispector, principalmente. Vocês nunca vão se arrepender, vocês nunca vão chegar tipo, eu nunca gostei de Clarice Lispector. Nunca confie em alguém que chega assim, pra você e fala, eu não gosto de Clarice Lispector. Essa pessoa provavelmente tem desvio de caráter forte ainda. Porque não tem como você não gostar de Clarice Lispector. Porque ela é incrível. E A Hora da Estrela é incrível ainda mais. E se você quer iniciar a ler Clarice Lispector, até ler clássicos em si, eu super recomendo vocês lerem A Hora da Estrela. Então, se vocês querem iniciar lendo clássicos, iniciem com A Hora da Estrela. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estava querendo fazer esse vídeo há muito tempo e finalmente eu consegui falar tudo que eu queria falar pra vocês. Eu estou muito feliz que eu consegui terminar esse vídeo e falar todos os livros que eu tanto amei. E eu espero muito que vocês tenham gostado, de verdade. Esse ano vai ter mais leituras, se Deus quiser. Teremos muitas leituras incríveis que eu posso falar no fim desse ano pra vocês, ou quase no final do janeiro do ano que vem, né? Do jeito que tá indo aqui agora. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Por favor, ativem o sininho de notificação pra vocês serem notificados quando eu postar vídeo. Comentem o que vocês acharam dos livros que eu li, meus favoritos de 2025, se vocês também leram, ou se vocês já tinham lido alguma vez, assim. Beijo!